E o governo deve apresentar ainda neste semestre ao Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o assunto com economistas e analistas do mercado financeiro nesta última sexta-feira. Conversaremos agora sobre o tema com o mestre em Direito e conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Laércio Liana. Uma ótima noite a você, Laércio. Uma boa noite, Paula. Prazer estar aqui hoje na Jovem Pan para tratar sobre a reforma tributária. Muito bom. Primeiro eu quero saber o que você acha em relação a todas essas medidas tomadas aí em relação à reforma tributária para esse ano de 2023 aí para o governo de Lula. As medidas são excelentes. Já está em curso no Congresso Nacional, desde a gestão passada, a proposta de emenda constitucional 45 e a 101 que encontra-se no Senado. E ainda, ao lado do próprio ministro, encontra-se o Bernardo Api, o que propôs o texto da emenda constitucional 45. E a ideia principal, tanto dessas duas propostas, é simplificar a tributação. Porque hoje nós gastamos 1.500 horas por ano para declarar imposto. Então, trabalhamos 62 dias para declarar imposto. E a ideia é o quê? É que possamos unificar os impostos federais, o ICMS, que é o estadual, e o ISS. E assim, simplificar essa tributação, tentar eliminar benefícios fiscais. E se aprovada, Paulo, vai ser muito bom, porque ninguém aguenta mais ter que trabalhar para identificar como pagar o imposto. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de chamar o professor Marcelo Suano, essa reforma tributária, ela vai ou não reduzir essa carga tributária? Acho que essa é uma dúvida constante. Então, não vai reduzir a carga tributária, vai simplificar a tributação. E por que não vai reduzir? Nós temos uma máquina muito pesada e é com o tributo que a gente paga a máquina pública. Então, simplesmente a reforma tributária vem para quê? Simplificar o modo de tributar. Em alguns setores mais, Paula, vai acontecer o quê? Aumentar a carga tributária, como é o de serviço. Porém, o governo está tentando fazer um desenho que a indústria produza mais e assim baixa os custos. Essa é a principal ideia da reforma tributária, e não reduzir imposto, infelizmente. E o governo de Lula, você acredita que ele tem a preferência em relação a algum modelo de reforma? Ele deve pegar a reforma antiga em andamento? Como que você vê isso? A preferência do governo Lula será pela PEC 45. Quem é o autor é o Bernardo Api. Hoje ele é secretário da Fazenda, secretário especial. E por que disso? Que na ideia é criar o chamado IVA, uma tributação única, basicamente, e a ideia que acontece, os estados, União e município, eles poderão fazer algumas calibragens de percentual do imposto, e eles vão gerir em conjunto esse aspecto. E a ideia é o quê? Que acabe-se com benefício fiscal, que não exista mais benefício fiscal em relação a isso, e ainda cria-se a tributação sobre o pecado, ou produtos do pecado. Como produtos do pecado? Cervejas, bebidas alcoólicas no geral, cigarros, entre outros que o Estado entende que é maléfico para a pessoa. Então, a PEC 45 deve ser adotado nesse governo como prioridade. O texto dela. Perfeito. A gente chama também para a conversa o professor Marcelo Suano, que também tem uma pergunta para você, Laércio. Conselheiro Laércio, uma boa noite, uma grande honra, um grande prazer poder conversar com o senhor. E eu vou fazer umas perguntas rápidas, mas antes eu gostaria apenas de fazer, que o senhor me corrija na reflexão. O que me parece, por exemplo, é maravilhoso essa simplificação, é maravilhosa essa simplificação. Por qual razão? Porque ela permite que o empresário, o empreendedor, ele possa melhorar o seu planejamento estratégico. Fantástico. Mas a pergunta que vem para mim, e sempre fica na minha cabeça, é: isso continua de alguma maneira, ou continuará de alguma maneira, penalizando, eu vou utilizar esse termo, mas tributando o consumo? Porque qual é a forma para acabar a tributação do consumo e passar a tributar apenas a renda? Porque me parece que seria muito mais justo. Poderia, inclusive, fazer aquela grande questão que diz, não, temos que tributar os mais ricos, mas toda vez que você tributa o consumo, ou repassa para o consumidor, ou então você atrapalha o planejamento estratégico do empreendedor, que ele fica numa situação de dizer, se eu não fizer isso, eu quebro. Porque são tributos que eu sou obrigado a colocar, cobrir de alguma maneira. E como eu não tenho muita capacidade e capital para ter
um respaldo, um refúgio, um refresco, eu jogo para o povo consumir. Como seria a melhor forma de parar de tributar o consumo? Fazendo essa reforma tributária. Além disso, o senhor acha que haverá um teto para essa reforma tributária? Ou seja, se vai continuar tributando da mesma maneira, não seria melhor reduzir, além de fazer a reforma tributária, fazer também uma reforma administrativa? Além da reforma administrativa, isso só teria sentido se não fizesse junto 3 reformas, que me parecem básicas: reforma administrativa, reforma tributária e reforma do Pacto Federativo, porque senão continua a mesma forma. O governo federal fica com 60% do bolo e aquele que é obrigado a estar resolvendo o problema do cidadão tem que ficar toda hora pedindo, pelo amor de Deus, me ajude, porque senão eu vou apanhar na rua dos meus cidadãos, ou dos cidadãos que me elegeram. Como seria essa forma, se o senhor consegue verificar essa questão e vislumbrar uma saída? Então, excelente pergunta, é um prazer estar aqui com o senhor essa noite. Vou inverter a ordem das respostas pela ordem das perguntas. Bem, primeiro nós necessitamos, sim, a reforma administrativa. E por que essa reforma administrativa? Para que nós podemos diminuir o custo da máquina pública. Sem a reforma administrativa não tem como. E aqui eu trago como exemplo, professor, onde eu trabalho, o próprio CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Os conselheiros ficam lá por mandatos. Nós não temos 13º, nós não temos férias, gestantes também, quiçá, têm seus direitos reduzidos lá. Então, nós poderíamos pegar esse modelo do CARF e implementar na administração pública para tentar reduzir esse custo. E a partir daí, o que acontece? Eu tenho que ter uma receita para poder financiar. Daí, com a reforma tributária, nem necessitaria ter a reforma tributária para isso, eu poderia reduzir as alíquotas sobre o consumo e calibrar sobre a renda um pouco a mais e assim gerar um fluxo maior. Ou ainda, tem alguns estudos que identificam o quê? Se eu reduzo o imposto sobre o consumo e mantenho as demais alíquotas sobre a renda do jeito que está hoje, eu consigo sim arrecadar mais. Por quê? Eu vendo mais. E esse planejamento e essa reforma tributária posta, hoje eu vou dizer o seguinte, conversando com vários empresários, o desejo é que todos reduzam a tributação. Mas se manter a tributação do jeito que está, alta, mas simplificando o modo de se tributar, o que vai acontecer? Ele consegue ter esse planejamento, por mais que ele repasse ao consumidor, ele consegue sim ter uma atividade, um desempenho muito melhor. Então, nós só verificamos alguns momentos que reduzimos os impostos sobre o consumo, a indústria vendeu mais porque ficou mais barato, o consumidor conseguiu consumir mais. E assim, gerou mais riqueza para o país. Então, penso eu que simplificar a forma e reduzir alguns aspectos da tributação vale a pena e não precisa mexer muito na riqueza. O que precisa ser mexido na atualização da base de cálculo do imposto, da isenção do imposto de renda. Pessoa física, que os pobres estão pagando mais, estão pagando muito hoje. E me alongando um pouquinho mais, me desculpa, Paulo. Se nós não simplificarmos isso, para vocês terem ideia, no CARF, é a última instância federal que julga processos tributários. Não raramente julgando questões de consumo, nós repetimos 2 vezes o alfabeto para verificar se o item dava direito ao crédito ou não para a empresa. E isso impacta também o pequenininho, não é só as grandes empresas, não. Então, nós temos que simplificar para depois dar um passo para reduzir. Mas o senhor não tem uma pontuação a fazer? Eu quero fazer uma consideração e parabéns, conselheiro. O senhor foi muito claro quando o senhor falou, o senhor como conselheiro, quais são os direitos que o senhor tem, o que o senhor recebe ou aquilo que não tem de garantias que são dados para os outros trabalhadores. Por que isso é tão importante? Porque normalmente as pessoas elas observam de uma perspectiva em que a existência desses quadros técnicos ou cargos de comissão ou o que quer que seja, por si só são maléficos, que ganham muito. Na realidade, isso não é verdade, porque isso é retirado um conjunto de direitos. Praticamente, o senhor sabe, se o senhor for afastado amanhã, o senhor não tem direito a nada, porque é um cargo que o senhor está ocupando e o senhor dedica um tempo que as pessoas não têm noção. Porque normalmente aqueles que estão exercendo esses cargos técnicos, eles não têm hora para dormir, eles não têm hora para acordar, eles não têm hora para reunião, eles não têm final de semana. Eles têm que estar 24 horas no ar. O problema não é
remunerar adequadamente ou valorizar esses quadros técnicos, deveriam receber exatamente o valor que lhe cabe. O problema é uma quantidade desnecessária. Eu queria fazer essa pontuação porque o senhor foi muito claro ali, é o número que é desnecessário. O problema é a reforma administrativa, porque uma máquina que se torna custosa não é porque esses quadros técnicos estão ganhando muito. Às vezes, se nós pararmos para pensar, pelo que eles merecem, aqueles que estão trabalhando, ganham até menos do que merecem. O problema todo é o tamanho da máquina. Então, eu queria só fazer esse comentário elogioso, foi até importante, porque a sociedade precisa ter esclarecida disso, para não ficar botando o dedo ou amaldiçoando quem não merece. Por isso, eu faço esse comentário elogioso ao que o senhor apresentou. Não, é exatamente isso. Verificamos em vários órgãos, o pessoal trabalha muito, mas muitas vezes que o grande problema essa burocracia, excesso de burocracia que vai gerando um retrabalho, uma ineficácia. Daí temos que inchar a máquina. E eu gosto de trazer sempre o local onde eu trabalho, porque teve aquela cena horrível dos Zelotes, né, que todo mundo conhece, reduziu-se em 50% o quadro de conselheiros, dobramos a produtividade. E conseguimos dobrar com a metade, ou seja, quadruplicamos, para fazer um cálculo aí. E é um órgão que funciona muito bem. Lógico, nós trabalhamos para buscar esses direitos a mais dos conselheiros, dos contribuintes, né, porque os auditores são estatutários, mas sim, nós somos um exemplo de poder fazer uma reforma administrativa, demonstrar um quadro extremamente técnico e capaz, imparcial, que produz, e é isso que nós temos que percorrer, e seguindo esse modelo, com certeza, o Brasil vai melhorar e muito. Nós conversamos com Laércio Uliana, que é professor, conselheiro do CARF também. Muito obrigada pela sua participação. A gente conta com a sua participação mais vezes aqui no Jornal Jovem Pan, aqui na nossa programação. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a vocês e aos telespectadores. Boa noite. Boa noite, até a próxima.